tema da palavra hoje é muito importante. O tema é esse: perguntas transformadoras. Diga comigo: perguntas transformadoras. Nós sabemos que as perguntas fazem parte da nossa vida. Qualquer pessoa que está no processo de crescimento vai fazer perguntas, mas nós precisamos entender que Deus não responde qualquer pergunta. Deus não responde curiosos. Deus responde corações sedentos por uma mudança. Ao contrário do que você pensa, o que te faz crescer efetivamente não são as respostas que você tem, porque as respostas que você tem te trouxeram até aqui, mas são as perguntas que você vai formular é que te levarão para um novo nível. E se você quer crescer, você precisa ter essas perguntas, e nós precisamos, em o nome de Jesus, ter essas perguntas, não só formuladas em nossa mente, mas elas precisam estar formuladas em nosso coração. Deus permite algumas angústias, Deus usa muitas vezes o desconforto, para que as perguntas saiam do nosso coração. Por exemplo, perguntas de alguém que está vivendo uma crise familiar: Senhor, por que isso tem acontecido? Pessoas que estão vivendo uma crise no casamento: meu Deus, por que meu casamento está assim? Por que eu estou vivendo essa crise no meu casamento? Pessoas que estão vivendo uma crise financeira: Senhor, por que minha vida financeira não rompe? Por que as coisas não acontecem? Eu trabalho tanto, eu me dedico tanto. Deus permite muitas vezes esses momentos de angústias, para que a gente faça perguntas transformadoras. E as perguntas transformadoras, eu digo mais uma vez, elas não são formuladas na mente, mas elas são geradas no coração de alguém inconformado. E a pergunta que eu te faço: quais são as suas angústias? Quais são as tuas dores? Transforme essas dores, essas angústias, em um clamor, em uma pergunta ao Senhor. Derrame o seu coração ao Senhor. Se te falta paz, pergunta ao Senhor: Senhor, por que eu não tenho tido paz? Se te falta alegria, pergunte ao Senhor: Senhor, por que me falta alegria? Responde, meu Deus, eu necessito de uma resposta. Quando nós abrimos a Bíblia em Salmos, capítulo 13, verso 1, nós temos Davi fazendo essa oração. Ele diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Nós percebemos Davi, esse homem tão forte, esse homem tão guerreiro, se derramando diante do Senhor, fazendo perguntas. Davi converteu a sua angústia em um clamor, em perguntas transformadoras. E essa expressão é muito forte: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Eu imagino que esse salmo não foi feito com canção de euforia, com grande festa, mas foi com tom de lamento e com lágrimas. E talvez você tenha trazido hoje nesse culto essa pergunta: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E a Bíblia continua dizendo, no versículo 3, que ele entra para um novo nível. Ele começa com a pergunta e agora ele diz: atenta para mim, responde-me. Quantos querem uma resposta de Deus? Deus não vai responder qualquer pergunta. A resposta que o céu tem para você exige uma medida de clamor, uma medida de busca.
E Ele está pedindo: responde-me, responde-me, responde-me. Ilumina os meus olhos para que eu não durma no sono da morte, para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Deus tem respostas. O céu está mobilizado nesta noite. Anjos estão em movimento para trazer a resposta a muitos que entraram aqui angustiados e com a pergunta do coração: até quando, Senhor? O que nós precisamos também aprender é que muitas vezes nós esperamos uma resposta de Deus que seja sim ou não. Eu quero te dizer, eu aprendi algo na minha vida. Nem sempre a resposta de Deus é sim ou não. Às vezes a resposta de Deus é: espere, espere, confie. E o que Davi faz nesse salmo, logo à frente, no versículo 5, ele diz: eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação, quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Ele apresenta ao Senhor uma pergunta em forma de clamor. Ele pede para o Senhor uma resposta. E o que acontece? Quem acaba dando a resposta é Ele. É importante entendermos que as perguntas movem o céu e movem a terra. Suas perguntas vão mover o céu, mas o céu também vai requerer de nós uma resposta. E Davi responde com fé. As coisas não mudaram imediatamente na vida de Davi, mas dentro dele algo mudou. Eu permaneço confiando no Senhor, eu permaneço confiando no teu amor. Às vezes a resposta não vem ao ouvido, a resposta que nós precisamos vem direto para o nosso coração, em forma de paz. Deus é o dono de todas as respostas, mas é impressionante que Deus muitas vezes faz algumas perguntas. Quando a gente abre a Bíblia, você vai ver muitas vezes Deus fazendo perguntas. Por exemplo, Jesus pergunta para o enfermo: queres ser curado? Gente, se você perguntar para o enfermo se ele quer ser curado, é óbvio que a resposta dele vai ser qual? Qual? Sim, Jesus fez aquela pergunta. Mulher, por que choras? Quando Jesus faz essa pergunta, a mulher estava chorando porque o filho único dela tinha morrido. E Jesus faz essa pergunta óbvia: mulher, por que choras? É uma pergunta que, meu Deus, mas que pergunta é essa? A mulher que tocou Jesus, ela tocou, Jesus recebeu a cura. Jesus para a multidão e pergunta: quem é que me tocou? Senhor, ela já até recebeu a cura. Quando Moisés estava com o cajado na mão, Deus pergunta para Moisés: o que tens em tuas mãos, Moisés? Então nós nos deparamos muitas vezes com Deus fazendo perguntas. Por exemplo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Será que Deus não sabia? E aí, queridos, entra uma história bíblica maravilhosa, a história bíblica de Elias. Quantos conhecem a história de Elias? Elias foi um profeta em Israel, no tempo ali de Jezabel. O povo de Israel estava rendido à idolatria, a Baal. O povo sofria por causa do seu distanciamento de Deus. Havia coisas horríveis acontecendo em Israel, e o povo questionava o porquê daquilo, até que Elias se levanta: olha, vocês precisam fazer uma escolha, ou vocês têm como Deus
Baal ou o Deus de Israel. Vocês precisam escolher a quem vocês vão adorar, e vocês precisam decidir quem é Deus na vida de vocês. E ali ele faz um desafio com os profetas de Baal, e ele prepara um altar, e o desafio é: o primeiro Deus que responder a oração que for feita aqui, e mandar fogo sobre esse sacrifício, sobre esse altar e sobre essas lenhas, será reconhecido como Deus. E a Bíblia fala que os profetas de Baal passaram o dia inteiro. Aí Elias até zomba deles: vai ver que Baal está ocupado. Fala mais alto. Por fim, Baal não respondeu nada, porque Baal não é Deus. Quando Elias ora, no momento que ele ora, Deus envia fogo do céu. A oração dele foi respondida. Algo maravilhoso aconteceu. Aqueles profetas de Baal foram mortos por Elias. Mas algo acontece. Uma mulher chamada Jezabel mandou uma mensagem para Elias, falando assim: olha, Elias, você vai ser morto. Você vai ser morto. Elias tinha colocado toda a expectativa dele naquele dia, e aquilo foi duro para ele, porque as coisas não saíram como ele esperava. E a Bíblia nos fala que ele se afasta, ele vai para o deserto, e ali no deserto, sentado debaixo de uma árvore, ele pede ao Senhor a morte, até que Deus envia o anjo, pergunta para ele: o que tens, Elias? Elias vai e fala o que está acontecendo. O anjo dá pão para Elias. Elias dorme de novo, acorda de novo, chorando, lamentando: o que tem? Até que Deus diz: olha, vai para Horebe. E a Bíblia nos fala que ele então foi para Horebe. Ele estava frustrado, as coisas não saíram como ele queria. E aí, algo muito forte acontece. 1 Reis, capítulo 19, verso 9. Elias, dentro daquela caverna, escondido, com medo, ele ouve Deus fazendo uma pergunta. Qual foi a pergunta? Mais forte? Por que Deus faz essa pergunta? E por que Deus trabalha tanto com as perguntas? Sabe por quê? Deus quer que você tenha a oportunidade de abrir o seu coração. Quando Deus faz uma pergunta, não é porque Ele está desinformado. Quando Deus faz uma pergunta, é porque Ele quer mexer com o seu coração. Elias estava ali porque estava frustrado, estava com medo, e Deus está disposto a ouvir Elias, ao ponto de que Elias começa no versículo 10, ele está falando: olha, Senhor, as coisas não saíram como eu esperava. Eu esperava que a nação de Israel se convertesse, no entanto, eles viram os teus sinais, eles viram todas as coisas que aconteceram, e ainda assim não se converteram, não se arrependeram, e agora estão prontos para me matar. Ele chora, ele derrama no altar, ele exclama ao Senhor, dizendo: Senhor, é isso que aconteceu. Deus quer saber o que está acontecendo com você. Deus se importa com o que está acontecendo com você. Ele sabe tudo, mas Ele faz questão de te ouvir. Não perca a oportunidade de se derramar em cada culto. Não carregue angústias em seu coração. E hoje Deus tem uma pergunta para você. Responda essa pergunta. Quebrante-se, renda-se diante do Senhor. Permita o Espírito Santo trabalhar em você. Eu vejo muitos irmãos nesse altar com lágrimas. Eu quero declarar: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Se você quer ser forte e não chorar, você perdeu a oportunidade de ser consolado, porque o compromisso de Deus é consolar os que choram. Se derrame diante dele. Deus quer enxugar as lágrimas dos seus olhos.
Ele se importa com o que você está vivendo. E aí é muito forte, porque esse é o primeiro ponto, e algo maravilhoso acontece. A segunda intenção de Deus, quando Ele faz a pergunta, sabe qual que é? Te mostrar que a sua perspectiva está errada. Elias está dizendo: eu fiquei sozinho. E ele vai chorando e lamentando, e Deus o ouvindo. Eu imagino que ao mesmo tempo o Senhor o envolvia. E aí Deus vem com uma resposta, onde ele diz no versículo 18 de 1 Reis 19: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Elias, deixa eu te falar, Elias, você está chorando, pensando que você está sozinho. Deixa eu te mostrar uma coisa: enquanto você pensa que você está sozinho, eu estava trabalhando, e você não é o único profeta. Tem mais 7.000 profetas em Israel que não se renderam a Baal. Existe uma perspectiva diferente. Talvez você está totalmente cercado por situações que trazem aflição ao seu coração. Não tem problema, chora diante do Senhor, Ele te dará o consolo e te mostrará uma nova perspectiva. Você não vai enxergar o problema do mesmo jeito, você vai ver no problema a ação e a manifestação do amor e poder de Deus. Às vezes a gente não enxerga o todo na crise. É assim, é os discípulos. Na crise eles não enxergaram que a cruz fazia parte do plano de Deus. Confia no Senhor. Amém? E as suas perguntas são muito importantes para Deus. Mas Deus também tem perguntas transformadoras para você. Mas as perguntas de Deus são para te trazer a oportunidade de abrir o seu coração. São a oportunidade de você enxergar o problema numa outra perspectiva. E o terceiro, as perguntas de Deus sempre são para te levar para uma nova página da sua vida. A Bíblia nos fala que enquanto ali Deus falava com Elias, Ele diz, no versículo 15 do capítulo 19, disse o Senhor: vai, volta ao caminho do deserto para Damasco, e chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria, a Jeú filho de Nissi ungirá rei sobre Israel, e também Eliseu filho de Safate de Abel-Meolá ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Sabe o que Deus está dizendo? Tudo aquilo que aconteceu com você, eu estou garantindo que você não vai ser derrotado. Eu estou garantindo que você não será morto. Eu estou garantindo e te dizendo que eu darei garantias para que você viva tudo aquilo que eu prometi para você e tudo aquilo que eu tenho reservado para você. Tudo que você viveu não ficará em vão. E você sabe o que me chama a atenção? É que ele unge Eliseu. E você sabe o que aconteceu com Eliseu? Eliseu teve a porção dobrada da unção de Elias. Então a melhor fase do ministério e da vida de Elias foi depois daquela crise e depois das perguntas que Deus fez para ele e das respostas que ele deu ao Senhor.